Muito boa noite, muito obrigado pela vossa presença. Esta é a quarta conferência do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Hoje vamos falar sobre a recuperação económica. Na primeira conferência falámos sobre saúde e economia, depois falámos sobre o setor do turismo, depois na terceira conferência falámos sobre as respostas europeias e hoje vamos falar sobre a recuperação económica. Nós vamos ter ainda mais três conferências, quatro conferências, peço desculpa, vamos ainda ter uma no próximo dia 22 sobre a resposta social a esta crise, depois no dia 29 uma sobre investimento público e depois no dia 6 vamos ter uma conferência sobre dia 13 é de empreendedorismo e a dia 6 é sobre, peço desculpa, agora tive uma branca e não me consigo lembrar é sobre o poder local, peço imensa desculpa. Dia 6 é sobre o poder local e depois dia 13 de julho é sobre empreendedorismo e startups. Hoje vamos falar sobre a recuperação económica. Na semana passada, na quarta-feira, o PSD apresentou o seu programa de recuperação económica. E depois no dia a seguir o Governo apresentou o programa de estabilização económica e social e portanto vamos falar do nosso programa económico, mas obviamente também comparando e traçando algum paralelismo com aquele que o Governo apresentou logo no dia a seguir. Nós, para falar da recuperação económica, temos o Rui Vinhas da Silva, que é o coordenador do SEN da área da economia desde maio de 2018, quando o SEN foi criado, é professor no ISCTE, esteve à frente do COMPET e doutorou-se em Manchester. E temos também o professor João Loureiro, que é professor na Faculdade de Economia do Porto, tem exercido funções de administrador na banca, também exerceu funções no Ministério das Finanças, aliás é daí que nos conhecemos já há alguns anos, há mais de 10 anos atrás, e doutorou-se na Universidade de Gotemburgo. Queria agradecer aos dois a vossa presença e eu farei uma pequena intervenção inicial de enquadramento do âmbito da conferência, daquilo que o SEN tem feito do ponto de vista económico, e depois passarei a palavra ao Rui Vinhas da Silva e depois ao João Loureiro. Quando esta crise da Covid-19 se iniciou, nós no Conselho Estratégico Nacional definimos que a crise teria duas fases, claramente. Uma primeira fase, desde meados de março, até mais ou menos esta altura em que estamos, que nós chamamos de fase 1, era o período em que a prioridade tinha que ser a liquidez e o crédito das empresas, no fundo dar cash às empresas para que elas pudessem manter-se ou operar face às quebras de faturação ou fechadas, aquelas que tiveram ou que foram obrigadas ou tiveram pela natureza do seu negócio que permanecer fechadas, e para além da liquidez e crédito às empresas, no caso das famílias, a prioridade era o rendimento. A manutenção de um determinado nível de rendimento que permitisse às famílias fazer face aos seus encargos financeiros e, obviamente, manter o nível de consumo necessário para quem está em confinamento. E para responder a essa primeira fase, nós logo no dia 4 de abril apresentámos um pacote de 15 medidas de liquidez e manutenção do rendimento, medidas como a simplificação do layoff, como o alargamento do layoff aos sócios gerentes, a medida do Estado fazer o pagamento imediato no prazo de 15 dias de todas as dívidas que tinha a fornecedores. Teria sido uma medida simples e que teria injetado alguns milhares de milhões de euros na economia real, em milhares de empresas. Medidas relacionadas com a moratória dos empréstimos, entre outras medidas.
Portanto, isto foi no dia 4 de abril. E depois começámos a trabalhar naquilo que seria o programa para a fase 2. E a fase 2, que eu penso que está agora a começar, é a fase de recuperação da economia, é a fase onde a aposta tem que ser na retoma económica, nas empresas, no investimento, na atração de investimento e em voltar a ganhar cota de mercado do ponto de vista das exportações. E, portanto, logo no dia 4 de abril apresentámos 4 medidas relacionadas com a capitalização de empresas e fizemos-lo logo ali porque essas medidas têm a ver com o Banco Europeu de Investimentos e o Banco Europeu de Investimentos já tem uma linha de 40 mil milhões a nível europeu para poder ser usado e está em discussão, à espera de aprovação, uma linha de 200 mil milhões do BEI e, portanto, nós dissemos logo no dia 4 de abril, relativamente a estes mecanismos do BEI, é imprescindível começar já a trabalhar nas linhas de capitalização, embora o pacote vá aumentar substancialmente, quanto mais cedo nós avançarmos com essas linhas de capitalização, mais rápido poderemos começar a ajudar as empresas. E é importante frisar que este dinheiro do BEI, quer os 40 mil milhões que já estão, quer os 200 mil milhões que poderão vir a ser aprovados, é importante referir que não há uma chave de capital para este valor. O que é que isto quer dizer? Portugal tem 1% do capital do BEI, mas isso não significa que dos 40 mil milhões ou dos 240 mil milhões, se o segundo pacote for aprovado, Portugal tenha direito a 1%. Não. Portugal pode conseguir obter mais do que 1%, mas também pode conseguir obter menos. Portanto, Portugal pode conseguir, se trabalhar bem, 1,5%, 2%, 3%, não é expectável que consiga 10 ou 15, dada a dimensão do país, mas se não trabalhar bem, no momento em que lá chegar ao BEI, o dinheiro pode já ter sido usado por outros países. E, portanto, logo no dia 4 de abril, chamámos a atenção de que era muito importante começar a trabalhar as linhas de capitalização relacionadas com o BEI. E quando acabámos de apresentar as medidas relacionadas com a fase 1, começámos logo a trabalhar para o programa da fase 2. E foi exatamente isso que apresentámos na quarta-feira. O programa para a retoma económica, que é um programa com medidas para os próximos 2 anos. É um programa que, ao contrário do governo, que se limita a ser uma lista de medidas, nós temos um programa para retomar a economia nos próximos 2 anos. E também dissemos, na passada quarta-feira, que assim que for conhecida a resposta europeia, nós iremos apresentar o programa estratégico para o país. O que é que vai ser o programa estratégico? É um programa mais de médio e longo prazo, já não apenas de resposta à crise, mas também com uma dimensão para lá dessa resposta à crise, mas esse programa estratégico vai ser, no fundo, pegar no nosso programa eleitoral, que foi apresentado há um ano atrás, adaptá-lo às novas circunstâncias e adaptá-lo àquilo que for a resposta europeia a esta crise. E, portanto, algures, provavelmente em setembro, apresentaremos o nosso programa estratégico para médio e longo prazo. O que é que o nosso programa de recuperação económica, este programa para aquilo que nós chamamos a fase 2, qual foi a lógica subjacente à sua construção? Primeiro, um programa para 2 anos, para fazer a retoma da economia, para poder recuperar do choque externo que a nossa economia teve, e um programa desenhado com um objetivo estratégico, recuperar do choque económico e tornar Portugal um país muito mais competitivo. Esse objetivo estratégico compõe-se depois num conjunto de objetivos operacionais, exportações, investimento, contas públicas, formação de capital humano, redução das desigualdades sociais, entre outros, e esses objetivos operacionais depois têm um conjunto de ações, medidas e programas. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que, concordo ou não com a nossa visão, concordo ou não depois com as medidas em específico, mas nós desenhamos primeiro o tal objetivo estratégico, a partir desse objetivo estratégico compusemos num conjunto
de objetivos operacionais e desenhamos as ações, medidas e programas em função desses objetivos operacionais para depois poderem concorrer para o objetivo estratégico. E, portanto, temos medidas de capitalização, há aquelas 4 que tínhamos apresentado relacionadas com o BEI, logo no dia 4 de abril, adicionámos várias outras linhas de capitalização, portanto, temos um leque alargado de linhas de capitalização e um reforço significativo do papel do Banco de Fomento, nomeadamente a passagem, o aumento de capital social do Banco de Fomento de 100 milhões para 1.000 milhões, o que permitirá uma alavancagem na utilização das verbas do BEI muito significativa. Porquê é que optámos por tantas linhas de capitalização? Por uma razão simples. Nós achámos que era preferível ter muitas soluções, cada uma desenhada de uma determinada maneira e com um determinado objetivo, e deixar os empresários escolher, do que ter uma única solução e os empresários terem que se ajustar. Portanto, preferimos que as soluções se ajustem àquilo que são as necessidades de cada empresa, do que as empresas terem que se ajustar àquilo que seria uma ou duas únicas linhas de capitalização. E, portanto, o nosso programa está desenhado para dar prioridade, para colocar no centro da atuação económica as empresas, o investimento e as exportações, e está desenhado para dar liberdade de escolha aos empresários, sejam eles os que já existem em Portugal, sejam eles novos que consigamos atrair. Temos depois várias medidas fiscais, e aqui devo dizer que tenho que saudar o Governo, porque nós apresentámos um conjunto de medidas fiscais e o Governo já adotou várias dessas medidas fiscais. Estou a falar da alteração do reporte de prejuízos, isto foi anunciado ontem pelo Governo. Nós propusemos uma alteração ao reporte de prejuízos e o Governo vai fazer uma alteração muito similar à nossa. Propusemos um regime fiscal para as fusões e aquisições de empresas e o Governo também já anunciou que se prepara para aprovar alterações fiscais nessa área. Propusemos um regime fiscal, um regime de seguros de crédito, um alargamento dos seguros de crédito, e o Governo também avançou com essa medida, e portanto há aqui várias medidas que estão no nosso programa e que o Governo, depois de ter apresentado aquele PowerPoint na quinta-feira, veio ontem dizer que vai também adotar. E a expectativa que eu tenho é que, relativamente à capitalização das empresas, o Governo acabe por tomar medidas e por fazer linhas de capitalização muito similares àquelas que nós propusemos. E, portanto, eu acho que isso é positivo. O PSD apresentou um programa com propostas, exatamente para ajudar a retoma económica e para ajudar o país, e aparentemente o Governo está a tomar algumas dessas medidas, e nós só podemos ficar satisfeitos por isso, embora volto a referir, ou permitam-me refira, que o documento que o Governo apresentou na quinta-feira e a resolução do Conselho de Ministros que aprovou no sábado não tem um fio condutor, não tem uma linha de rumo, não há ali um objetivo, há um conjunto de medidas avulsas, aqui agora se juntam estas na área fiscal, mas não há propriamente uma medida, não há propriamente um objetivo estratégico e um rumo no documento do Governo. É um documento de curto prazo. Aliás, eu penso que há 3 diferenças essenciais relativamente ao nosso programa e ao documento que o Governo apresentou. O primeiro é que o nosso programa é um programa de médio prazo, 2 anos. O Governo apresentou um programa de curto prazo, de paliativos. A segunda diferença é que o nosso programa tem, de facto, um objetivo estratégico e uma linha de rumo e uma prioridade às empresas e à iniciativa privada. O documento do Governo é uma lista de medidas, de certa maneira, selecionadas entre diferentes áreas. E a terceira diferença é que o nosso programa dá, de facto, uma prioridade à economia, às empresas, à iniciativa privada, e o Governo, nas medidas que elenca, dá sobretudo prioridade ao Estado, ao investimento público e à máquina
à máquina, à máquina pública. E, portanto, eu acho que há claras diferenças entre o nosso programa e o Programa de Recuperação Económica e o documento que o Governo apresentou a semana passada, mas, e essas diferenças penso que ficaram nítidas, em termos de prioridades, em termos também do detalhe das medidas. Creio que o nosso programa é muito mais detalhado do que aquele PowerPoint que o Governo apresentou, mas lentamente o Governo parece estar a adotar algumas medidas que nós sugerimos, mas mesmo essa adoção dessas medidas sendo positivas, e a última que me estava a escapar há pouco, e peço desculpa, é o crédito fiscal de investimento, que vai ser similar àquilo que foi feito em 2013, tal como nós propunhamos, mas mesmo a adoção dessas medidas por parte do Governo, sendo positivo, e nesse aspecto devemos saudar, não substitui o tal rumo, a tal linha de rumo, e não substitui o tal objetivo estratégico que é necessário ter. E, portanto, temos uma navegação à vista com medidas que, olhando-as individualmente, mesmo olhando para o PowerPoint que o Governo apresentou, não há ali nenhuma medida que individualmente seja má por si só, até porque elas são muito genéricas. Há depois um problema que eu poderei falar mais à frente, relativamente à contratação pública. Há de facto uma medida relativa à contratação pública que o Governo depois explicitou um pouco mais na resolução do Conselho de Ministros de sábado, que nos preocupa, mas quando olhamos para as medidas individualmente, enfim, não serão totalmente criticáveis, mas não deixam de ser um conjunto avulso de medidas sem uma linha de orientação. E eu terminaria a minha primeira intervenção aqui e passaria ao Rui Vinhas da Silva. Obrigado. Ok, obrigado, Joaquim. A minha intervenção vai ser breve. Eu dividirei isto em 4 partes. Um diagnóstico, alguns problemas estruturais da economia portuguesa, aquilo que é importante, que é a definição estratégica para a nossa economia, e são problemas estruturais que se mantêm há muitos anos e que não têm sido resolvidos, e depois falar brevemente sobre a importância da Europa nisto tudo. O objetivo do nosso documento é recuperar a economia e tornar Portugal um país muito mais competitivo no médio e longo prazo, um dos países mais competitivos no quadro da zona euro. E aquilo que se me oferece dizer é o seguinte: dois ou três aspectos de caracterização da economia portuguesa. A economia portuguesa é uma economia pequena, é uma economia sem alavancas de política monetária, nós não emitimos moeda, não controlamos taxas de juros, e, portanto, resta-nos a política orçamental, a política fiscal do lado das receitas e do controle da despesa pública. E parece-me que há bocado quando me apresentaste, eu passei grande parte da minha vida fora de Portugal, eu fui professor em Manchester há muitos anos, e sempre achei isto qualquer coisa que eu não conseguia entender, que há um sobreenfoque em matérias de política económica, nomeadamente de política monetária, sobre as quais nós temos escasso controle, onde há outras, como por exemplo as questões da competitividade, as questões das empresas, onde devia estar mais o enfoque do policy maker e não está. E isso foi corroborado muito até pela minha passagem no Compete, a pouca atenção dada aos empresários e aos verdadeiros criadores de riqueza neste país. Mas só com este preâmbulo dizer o seguinte: a nossa economia, nós temos neste momento um rácio de dívida privada PIB de 155%, aproximamos largamente de um rácio de dívida pública PIB de 130%, e eu aqui diria o seguinte em relação a isto. Por um lado, há um enfoque tremendo no déficit e na dívida, e sendo isto um rácio, tem um denominador que é o PIB, e que pouca gente fala. Não sei se há aqui algum enviesamento ideológico, mas as pessoas não falam disto, e nomeadamente nas dimensões ou nas variáveis de exportações e de atração de investimento direto estrangeiro. Eu vou concentrar a minha apresentação nessas
duas dimensões. Há um sobreendividamento externo, há um estoque da dívida pública que está em permanente crescimento, há sérias dúvidas quanto à sustentabilidade da dívida pública no prazo na economia portuguesa. Mas se nós olharmos para. Eu agora estava a lembrar aqui de um quote do Stiglitz que diz o seguinte: não é tanto a dívida pública, mas a capacidade de absorver, que é o problema. Quer dizer, qual é o potencial de crescimento de uma economia, e isso remete precisamente para esse denominador do rácio de dívida pública PIB, né? Portanto, para a nossa capacidade para o nosso PIB potencial e para a nossa capacidade de atrair, de qualificar trabalhadores e atrair capital e crescer e fazer com que a economia cresça. Mas eu tenho aqui grande parte do meu trabalho, concentra-se no seguinte: eu ao longo dos tempos fui observando o seguinte, fui vendo que há um conjunto de condições que interceptam as economias mais competitivas, que mais exportam e que mais atraem investimento direto estrangeiro. Tenho publicado livros e artigos nessa área, e aquilo que eu uso como fundamentação empírica deste trabalho, vale o que vale, mas são os relatórios do Fórum Económico Mundial, os relatórios de competitividade global, e eu tenho olhado para séries temporais na ordem dos 20 anos, e sistematicamente aparece sempre um padrão em relação à economia portuguesa, que, na minha opinião, é inibidor do crescimento da economia. Portanto, há um conjunto de bottlenecks, de estrangulamentos na economia portuguesa, que fazem com que nós tenhamos dificuldade em ser competitivos no quadro global. E aquilo que eu diria é o seguinte: o oposto disto é que há um conjunto de países que reúnem um conjunto de condições em que, ao terem bons desempenhos nessas condições, ou nessas variáveis, eles conseguem ser competitivos. É óbvio que nós não conseguimos agarrar uma tipologia de competitividade e extrapolar para um determinado país, porque temos que salvaguardar as idiosincrasias culturais, do ecossistema empresarial, tudo isso, e as coisas não são facilmente extrapoláveis. Mas há um conjunto de coisas onde nós não conseguimos nunca, ou não temos conseguido ao longo dos anos, sair dessa tipificação, e, portanto, na minha opinião, enquanto não o conseguimos fazer, podemos estar aqui, enfim, a discutir seja o que for, não vamos conseguir fazer. Eu vou tangibilizar aquilo que eu estou a dizer. Por exemplo, se nós olharmos para as empresas portuguesas, isto é transversal a quase todos os setores, há alguns setores que têm conseguido fazer isto melhor do que outros, nomeadamente o calçado, mas o que é que acontece? A natureza das vantagens competitivas das empresas portuguesas é tipicamente efêmera, quer dizer, nós não temos dificuldade em conseguir, por exemplo, em cadeias de valor, nós temos internacionais, nós temos dificuldade em criar diferenciadores de valor expressos nos intangíveis dos produtos, nomeadamente criação de marcas, agregação de valor, se nós exportamos se nós estamos num contexto de sociedades capitalistas, de economias de mercado onde há rendimento disponível, as pessoas compram em função dos intangíveis dos produtos, né? Portanto, e nós estamos muito ainda, em quase todos os setores, a montante na cadeia de valor. Há setores que conseguiram fazer esta viagem, por exemplo, o calçado é um setor muito interessante, embora esteja a alcançar agora algumas dificuldades, mas o calçado exportava 1.000 milhões de euros há 10 anos atrás, hoje exporta 2.000 milhões de euros e não aumentou em volume, aumentou em preço médio. Nós, neste momento, somos o segundo preço médio mais elevado do mundo, a seguir à Itália, e portanto, o calçado conseguiu ir ajustando a cadeia de valor e fazer aquilo que outros setores não conseguiram. E, portanto, este é um dos problemas que nós temos. Outros problemas que nós temos: o controle da distribuição internacional e marketing pouco sofisticado. Portanto, numa sociedades contemporâneas que são fortemente influenciadas pelo marketing e pela criação de atmosferas de consumo em que as pessoas decidem em função de algo mais do que os elementos tangíveis dos produtos. Nós não estamos formatados psicologicamente para pensar dessa maneira. Nós estamos muito mais formatados
para pensar a montante das cadeias de valor. Se nós olharmos para as nossas empresas, nós vemos excelentes engenheiros, pessoas que sabem fazer coisas, mas depois grandes dificuldades a comercializar as coisas. Isso reflete-se, por exemplo, em poucas estruturas de retalho, poucas marcas e por aí fora. Eu vou dar um exemplo da importância decisiva disto. Né? Isto não é algo despiciante. Ou seja, reparem, por exemplo, eu ainda há dias, num webinar que fiz com o César Araújo, posso dizer aqui o nome, que é o CEO da Calvlex. A Calvlex vende à Victoria Beckham, a Victoria Beckham compra 3 tipos de produtos à Calvlex, compra segmento baixo, vamos imaginar, por €1, põe um logo e vende depois na loja dela a 5 euros. Compra o segmento médio a 2,5, vende a 15. Compra o segmento alto a 4 euros e vende a 20 ou 25, sem ter qualquer risco de mercado. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Em todas as cadeias de valor, o valor não é igualmente distribuído, não é equitativamente distribuído. O valor é desproporcionalmente distribuído. E há muito parco entendimento destas coisas em Portugal. As pessoas vão entendendo cada vez mais, mas a indústria portuguesa está muito naquilo que o Porter tipificou de stack in the middle. Por um lado, não temos estruturas de custos compatíveis com os países com quem nós concorremos e nem ocupamos o espaço civilizacional que seja em que o vamos fazer, porque temos de estar a pagar às pessoas aquilo que se paga na Índia, no Paquistão ou por aí fora. Mas, por outro lado, também não temos diferenciação relevante, não conseguimos particularmente expressar em marcas. Depois, há questões que eu há dias estava a ver a apresentação do nosso programa e eu estava a pensar, por exemplo, na questão da Auto Europa e na atração de investimento estrangeiro e estava a pensar na questão fiscal relacionada com a atração de investimento estrangeiro. Ora bem, é importante que nós tenhamos uma fiscalidade estável e tenhamos uma fiscalidade atrativa. Mas a dimensão fiscal, na minha modesta opinião, é uma vantagem facilmente imitável, é um número, né? Quer dizer, alguém olha para nós, vê que aquilo constitui uma vantagem competitiva na atração de investimento estrangeiro, enfim, altera o IRC por forma a tornar-se também atraente, né? E eu, até pela minha passagem pelo Compete, eu tive várias situações em que me apercebi de qualquer coisa bem mais importante do que isso. Eu acho que nós temos que criar ecossistemas que tornem difícil a saída de capital estrangeiro. Quer dizer, imagina, eu não vou elencar nomes, mas estas são situações que se passaram comigo. Grandes empresas deste país, grande investimento direto estrangeiro aqui em Portugal, que faz condicionar a estadia que está em Portugal à atribuição de fundos comunitários, né? Portanto, à existência de fundos comunitários. Quando eu acho que aquilo que devia ser feito era nós criarmos uma espécie de network de barreiras à saída, que fossem plasmadas em relações com fornecedores, ligação entre universidade e indústria, que não fosse despiciando em que o único cálculo relevante para eles não fosse o mero cálculo dos seus custos laborais, né? Portanto, isso é uma coisa, uma teia complexa de barreiras à saída que fizesse pensar essas empresas que decidem sair do país. E o efeito espelho disto é a atração de investimento estrangeiro. Se nós formos capazes de criar um conjunto de ecossistemas de inovação, ligação da universidade à indústria, fornecedores, fiabilidade, as empresas, indústrias a montante e a jusante dessas indústrias, como tu mencionaste até na apresentação do programa, subcontratações, tudo isso, eu acho que é qualquer coisa bem desenhada, é qualquer coisa bem mais forte para a fixação de investimento estrangeiro em Portugal, e esse é talvez um dos aspectos mais importantes para a nossa economia. Até porque, se nós olharmos para aquilo que é a nossa realidade, o que acontece muitas vezes é que nós não lhe subjaz nada estratégico. Nós olhamos, por exemplo, para o turismo, quer dizer, o turismo é bastante importante para o nosso país, mas resulta, eu não quero ser
mal dizer, mas resulta de quê? Resulta de um conjunto de circunstâncias específicas que têm a ver com a existência de terrorismo simultâneo em determinados países. Começaram a deitar bombas em Nice, no Egito, em Londres, em Barcelona, em Madrid. Quer dizer, o impacto marginal de um conjunto de indivíduos que decidiu ir para um país pequeno como Portugal, e particularmente para uma cidade como Lisboa ou Porto, é notório, né? Mas não quer dizer que tenha havido uma estratégia proativa no sentido de construir uma estratégia para o turismo. Eu não vejo isso dessa maneira. Continuando, sofisticação dos processos produtivos, nós não temos o nosso tecido empresarial, nós temos uma estrutura de propriedade extremamente fragmentada, 98% das nossas empresas são pequenas e médias empresas. Olha, eu acabei de fazer agora para o ISCTE, há uma hora atrás, um webinar com o António Reis Amorim, em que se falou disso, e há precisamente uma medida no nosso programa para fusões e aquisições, para que essas empresas ganhem escala, porque essas empresas, enfim, se nós não tivermos algumas locomotivas de competitividade, nós teremos sempre problemas, né? Portanto, porque essas empresas depois não conseguem alavancar a criação de marcas e por aí fora. Ia sugerir, se calhar, darmos também a oportunidade ao João Loureiro de intervir agora, e depois começaríamos o nosso debate. Portanto, eu passava agora a palavra ao João Loureiro. Muito bem, eu começo por agradecer aqui este convite ao professor Pensamento. É como depois estou aqui, digamos, a debater convosco o programa da recuperação económica do PSD, que li com todo cuidado. E desde já queria, de facto, dar os parabéns à equipa que o fez, porque, digamos, para quem o lê pela primeira vez, como eu li, portanto, trata-se de um documento, de facto, com enquadramento muito bem feito, que faz, digamos, no fundo, um levantamento daquilo que é estruturalmente a situação da economia portuguesa, com a qual eu identifico completamente, daquilo que são os problemas, e depois, de facto, aponta para um conjunto de soluções, digamos, para o curto, médio prazo, algumas das quais eu diria até que já são para o médio prazo, digamos, quando houver dinheiro para o efeito, e, portanto, eu acho que esta é a primeira palavra que eu aqui queria deixar, digamos, é parabenizar de facto pelo documento. E eu acho que é muito importante este tipo de documento apresentado, nomeadamente pelo principal partido da oposição, por várias razões, mas eu salientava duas. Uma porque mostra, digamos, que está comprometido com o país e que acompanha os problemas do país e que apresenta soluções. Por outro lado, apresenta de facto um conjunto de medidas e foram elencadas algumas, nomeadamente algumas de curto prazo, que inclusivamente, conforme já foi referido, foram até adotadas pelo Governo. E, portanto, seguramente que algumas das medidas, digamos, não caíram em saco roto, porque de facto fazem sentido. E duas que referiu, uma que referiu foi a questão do crédito fiscal no caso do investimento, mas eu acho que há uma também que até porque tem grande impacto, digamos, em termos orçamentais, que é a questão da redução, estou-me a lembrar logo dessa, da redução dos prazos de pagamento por parte do Estado. Mas, portanto, isto, digamos, há lá e há aqui de introdução. Relativamente, digamos, àquilo, e pegando aqui no tema, digamos, o tema do programa da recuperação económica, o que nós temos aqui, de facto, é, digamos, um problema que eu diria de curto prazo e, portanto, a necessidade de se apresentarem algumas soluções, digamos, de curto prazo para tentar minimizar um bocadinho o problema com que estamos. Embora eu acho que o problema que temos não é, obviamente, só um problema de curto prazo, temos um problema de médio e longo prazo, até porque algumas das questões são questões estruturais. E, consequentemente, digamos, temos aqui um problema também de longo prazo, em que temos que, no médio prazo, digamos, começar a implementar medidas capazes de surtir efeito lá mais adiante. Há aqui, relativamente digamos, à utilização das medidas de curto prazo, há aqui um problema de base que me parece que é a incerteza que rodeia tudo isto. Ou seja, nós continuamos exatamente sem saber, digamos,
durante quanto tempo é que este problema de saúde pública e este conjunto de restrições que temos, de medos que temos, etc., durante quanto tempo isto se vai prolongar. E, portanto, esse é um aspecto relevante no tipo de medidas que podem ser implementadas, até porque algumas delas, se forem duradouras no tempo, em função da duração do problema, de facto acabam por ser mais sustentáveis e se calhar é mais penalizador recuar do que propriamente avançar muito numa fase inicial. E, portanto, digamos que estamos aqui numa fase, eu diria, um pouco de apalpar terreno e perceber exatamente se isto que estamos a achar que é uma situação transitória e que vamos ultrapassar rapidamente, se efetivamente o é ou não, porque acho que isso, digamos, é um aspecto relevante. O outro aspecto que aqui é relevante quando falamos de medidas mais, digamos, de curto prazo, é aqui um problema fundamental que nós temos, que é não só uma restrição financeira de mais de curto prazo, portanto uma questão orçamental, e aí já todos nós percebemos que é inevitável perante uma enorme quebra no PIB, que é como a todos os países, simplesmente porque a atividade económica parou, os países fechados, e aí há um impacto orçamental que é imediato, quer do lado das receitas, quer do lado da despesa, que é bem sublinhado no documento, que é, de facto, a base de incidência dos impostos cai, e por outro lado, digamos, há aquelas medidas que automaticamente entram em vigor, no caso, por exemplo, dos despedimentos, etc., e outras que, no fundo, são uma substituição, digamos, pagamentos do Estado, mas que são uma substituição a subsídios de desemprego e que são, ao mesmo tempo, digamos, incorridos com a expectativa de que isto seja uma situação relativamente provisória, temporária e, portanto, que o emprego não seja. Portanto, é essa questão financeira que eu diria que deixa relativamente pouca margem de manobra, digamos, esses impactos imediatos deixam relativamente pouca margem de manobra para grandes iniciativas, digamos, com impacto no orçamento do Estado, neste caso do Estado. Até porque não podemos esquecer que a situação que temos de partida em dívida, no que diz respeito à dívida pública, de facto temos uma dívida pública muito elevada, conforme o Rui Vinhas da Silva já salientou. A dívida pública no final do ano passado, 2017, era 118% do PIB, portanto continuava a ser uma dívida pública muito elevada. E isto constitui uma grande restrição, porque ao contrário daquilo que se tenta fazer crer, que a situação financeira do Estado agora é melhor do que era, digamos, quando, aqui há uma dezena de anos, quando entramos na última crise, na realidade não é. Nós em 2008 tínhamos uma dívida pública que era 75,6% do PIB, 76% do PIB, e mesmo no ano imediatamente anterior ao pedido de assistência financeira, a nossa dívida pública era, números redondos, mesmo redondo, era 100% do PIB. E, portanto, só para dizer que, de facto, a situação das contas públicas em termos de dívida é pior quando caímos nessa situação de crise económica resultante da pandemia do que quando caímos na situação da crise financeira e, portanto, da assistência financeira, a dívida pública tínhamos em 2010. E, portanto, isto só para dizer que nós temos aqui um problema que vem de trás de muitos anos, de décadas, diria eu, e que, de facto, digamos, impõe aqui algumas restrições relativamente ao tipo de medidas que podem ser postas em prática, digamos, efetivamente, a onerar ainda mais o orçamento português. Daí a importância, evidentemente, que muitos países, e a pressão começou logo a vir da Itália, mas de outros países também, inclusive no caso português, da pressão para que, de facto, houvesse aqui algo, digamos, algumas medidas, atendendo nomeadamente a que havia contexto para isso, porque se trata de um problema que é um problema comum à Europa, isto é, trata-se de uma situação de saúde pública que não afetou apenas um ou dois ou três países, digamos, afetou globalmente, teve um impacto em todos os países, e falando aqui no caso concreto da União Europeia, e, portanto, isso criou condições para eventualmente se fazer alguma coisa que até então não era possível, e que eu acho dificilmente é possível, que é, digamos, termos aqui um sistema orçamental tipo dos Estados Unidos, porque de facto a realidade política, social da Europa é bem distinta do que aquela que temos nos Estados Unidos. Mas de facto criou-se espaço para isso e, portanto, é extremamente importante, parece-me que é extremamente importante, digamos, esta solução, que ainda não está confirmada, mas que está a ser desenhada, de, digamos, haver um programa de facto de recuperação e de superação da situação atual, de recuperação e até estrategicamente de alteração da estrutura produtiva dos países europeus e, portanto, isso era muito importante, de facto, esse investimento que vai ser necessário, este processo de transformação, não onerar as contas públicas de cada um dos países, porque, em particular, naqueles que têm uma situação debilitada, digamos, ficariam para trás porque não tinham capacidade financeira para o fazer. E, portanto, é muito importante, de facto, que haja a possibilidade de isto ser feito, digamos, com transferências, no fundo, do orçamento da União Europeia. Posto isto, digamos, eu se calhar
diria aqui meia dúzia de coisas relativamente ao diagnóstico que é feito no programa de recuperação do PSD. E, de facto, conforme eu dizia há pouco, eu revejo-me literalmente, digamos, no diagnóstico que foi feito, que é falta de produtividade, digamos, uma baixa produtividade e depois os desequilíbrios crónicos que temos tido das contas públicas, que eu já vinha a referir, digamos, foi aquilo que eu tenho estado a falar, e ao mesmo tempo nas contas externas, neste caso nas contas externas, digamos, muito facilitado naturalmente pelo facto de não termos moeda própria e, portanto, ser mais fácil financiarmos na nossa própria moeda, que por acaso é a moeda dos outros. E portanto, isso significa que, e isso foi o que permitiu, que nós tivéssemos, digamos, a dívida externa crescesse até aos níveis que crescesse e, em última análise, nós acabássemos por ter um problema de financiamento externo e um problema de liquidez. Este problema, digamos, que nós temos de produtividade, e, no fundo, de alguma forma, o Rui Vinhas da Silva também já se referiu a ele, é um problema que, e aqui eu acho que faço uma leitura um bocadinho diferente daquilo que fazem muitos economistas, eu acho que não é um problema deste século. Isto é um problema que nós temos estrutural e eu diria, digamos, falando do regime democrático, é um problema que temos desde então, ou seja, que ainda não fomos capazes de ultrapassar e durante algum tempo, eu diria, durante alguns anos nós andamos aqui bastante adormecidos, a pensar que o país estava nos trilhos, que andava bem, nomeadamente quando víamos crescer como vimos crescer nos anos 80 e depois ainda no início dos anos 90 e depois mais adiante na segunda metade dos anos 90. E depois chegamos, portanto, tivemos ali fortes crescimentos nos anos 80, depois nos anos 90, já com uma taxa média nos anos 90 um pouco mais baixa que nos anos 80 e finalmente entramos neste século, digamos, com a desgraça que todos conhecemos. E eu acho que estamos um pouco adormecidos, porque essas taxas de crescimento, digamos, houve alguns fatores muito particulares que contribuíram para elas. Nos anos 80, eu acho que foi muito relevante, evidentemente, a entrada na então Comunidade Económica Europeia, em 86, que na prática significou um influxo de fundos, digamos, foi Manaca e o do céu, e, portanto, isso pôs do lado da procura a economia a crescer, era expectável que o pusesse do lado da oferta também. Recordo que, para além de beneficiarmos dos fundos de convergência, foi inclusive criado um fundo especial no final dos anos 80 para o mercado único, que era o Fundo Pezão, de que dos 12 países que então, exatamente, os 12 países que então faziam parte da Comunidade Económica Europeia, havia apenas 4 países que beneficiavam dele, que era Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, e, portanto, eram os países chamados, até era o grupo dos países da coesão, portanto, depois passaram a ter outros nomes mais feios, mas então eram os países da coesão. Depois, nos anos 90, há um fator aqui que foi também muito relevante do lado da procura e que poucos efeitos teve do lado da oferta. Foi, digamos, a descida de taxas de juros enorme que aconteceu a partir de 1995, quando se começou a perceber que Portugal ia entrar no euro e, portanto, no fundo, começámos a convergir para as taxas de juros da Alemanha. E foi aí quando tivemos o primeiro grande boom imobiliário em Portugal, foi, digamos, na segunda metade dos anos 90 e depois já no início deste século. E, portanto, eu acho que estamos um bocadinho distraídos com aquelas taxas de crescimento, a pensar que aquelas taxas de crescimento perduravam no tempo, porquê? Porque iriam ter efeitos do lado da oferta, mas a constatação que nós fazemos hoje, quando olhamos para o século XX, é que, de facto, muitos daqueles fundos que foram usados, digamos, a sementeira para se poder colher mais adiante tem que se colocar em terra arável. E aqui o que me pareceu é que, de facto, lançámos muito grão, muitas sementes, mas para terra relativamente pouco arável. Aliás, esta é a razão pela qual eu penso que a possibilidade que eventualmente teremos a curto prazo de beneficiar de fundos de reestruturação da economia portuguesa, face à experiência que tivemos no passado, eu não estou a dizer que, eu não queria que ficasse aqui a impressão de que todos os fundos foram mal utilizados, não é nada disso. Haviam conjuntos de infraestruturas básicas que o país não tinha, coisas absolutamente básicas, como saneamentos, distribuição de água, todo esse tipo de coisas, evidentemente foi feito, e isso foi uma revolução para o país. Mas pensando em termos de competitividade da economia portuguesa, eu acho que aí, de facto, ficou a faltar algo, e eu acho que a prova mais evidente é a forma como crescemos depois, digamos, de termos investido, ou supostamente termos investido muito dinheiro para preparar a economia portuguesa, de facto, para o tal mercado único, e digamos aquilo que vemos, e o mercado único deixou de ser um mercado único para ser um mercado único global, de facto, vemos os problemas que temos. Aliás, há uma coisa que não me esquece, isto também já tem a ver com a idade, que é
aqui há uns anos, quando qualquer programa de governo, qualquer governo que entrasse em funções, que apresentava o seu programa na Assembleia da República, ou que se apresentava nas eleições, não havia nenhum que não tivesse, digamos, nos seus slogans básicos, o objetivo é convergir para a Europa. Convergir para a Europa. E esta ideia, evidentemente, do convergir para a Europa, não estamos a falar, digamos, do movimento físico, não é? Portanto, o convergir para a Europa, fundamentalmente, é realizado pelo indicador, normalmente é o PIB per capita, a qualidade de poderes de compra, face à média da União Europeia. E eu, digamos, até um pouco empurrado por aquilo que era dito do enquadramento no programa que foi apresentado passada pelo PSD, onde se refere a este tema, eu fui buscar, digamos, fui buscar os nomes, fui também buscar alguns nomes, e é absolutamente impressionante. Em 1900, quer dizer, em 1991, e é o primeiro ano para o qual temos dados, digamos, comparáveis, isto são dados da Comissão Europeia, eu fiz o levantamento de todos os países para os quais havia dados, tinha um PIB per capita, em média da União Europeia, inferior ao PIB per capita português. Este PIB per capita a que eu me estou a referir é a média dos 15 países da União Europeia após o alargamento de janeiro de 95. Portanto, ou seja, os países da parte ocidental, porque depois basicamente os alargamentos posteriores foram alargamentos. E, portanto, nós, em 1991, nós tínhamos um PIB per capita que representava 67,6% do PIB. E eu fui buscar todos os outros países que tinham PIB per capita, e para os quais existiam dados, 91 que tinham PIB per capita inferior. E então eram a República Checa, a Letónia, a Lituânia, a Hungria, a Polónia, a Eslovénia e Malta. Uma boa parte destes, nós entretanto, de 1991 para 2019, portanto, a tal convergir para a Europa é passar de 67,6% para 100%, que é a média, não é o mais com o PIB per capita mais alto, não, é a média. E nós, ao fim de 91 para 2019, em 2019 tínhamos 72,5% do PIB per capita da União Europeia a 15. Isto é, aumentamos, convergimos 4, ou seja, não convergimos, 4,9 pontos percentuais. Há aqui países que em pontos percentuais, durante este período, tiveram um acréscimo de 30,2 pontos percentuais, 35,5 pontos percentuais, 32,8 pontos percentuais, 23, 21, depois todos os outros é na casa dos 20. Isso só para dizer que vários destes países que estavam a longa distância de Portugal em termos de PIB per capita face à média da União Europeia, estão nesta altura com o PIB per capita que já é superior. Bom, isto é para não falar do caso irlandês, na altura já é um bocadinho superior ao Portugal, era cerca de 10 pontos percentuais, que passou de 78 para 181% do PIB per capita. Depois já não falar desse caso. Esse já estava um bocadinho acima, mas só para lembrar que era um dos tais países. Eu se calhar ia então lançar uma questão e começava pelo... Mas deixe-me... Sim. Claro que sim. Eu acho que este é um ponto relevante. Isto só para dizer o seguinte. Eu acho que nós às vezes ficamos amarrados ou deixamos amarrar a números que não fazem grande sentido. Isto é, nós hoje ficamos muito felizes quando falamos que temos uma taxa de crescimento que é 2 ou 3 décimas superiores à média da taxa de crescimento da União Europeia ou da área do euro. Isto é uma comparação que não faz qualquer sentido. A comparação que faz sentido fazer é olharmos para este tipo de estatística que eu estive a referir. Até porque era isso que era enunciado, e eu acho que por vergonha deixou de ser enunciado, que era convergir para a Europa. Eu acho que nós devíamos outra vez voltar, todos os partidos, deviam voltar a pôr como slogan nos seus programas, que o objetivo é fazer com que o país convirja para a União Europeia. Convirja outra vez, digamos, nesta perspectiva. Porque isto é um bocadinho como irmos agora fazer uma corrida, estamos a dizer que temos mais 0,2 décimazinhas de PIB superior ao crescimento do PIB da União Europeia, quando de facto devemos comparar com os nossos pares, que no fundo é aquilo que também é dito, digamos, no enquadramento macroeconómico que é feito. Porque isto é a mesma coisa que estamos, digamos, a fazer uma corrida de 5 km para amadores, não é? E pomos jovens desde os 18 anos até pessoas com mais idade até aos 90. E depois o jovem de 18 anos vem dizer que fez menos tempo que a média. Obrigado, mas quer dizer, ele se pode comparar com uma média que inclui pessoas dos 18 aos 90 anos. Ele tem que se comparar com os seus pares. E é com os seus pares que deve comparar. E, portanto, esta é a comparação que deve ser feita, digamos, no caso da economia portuguesa, porque efetivamente estamos muito aquém do PIB per capita e a nossa ambição não pode ser ter mais que 1 ou 2 décimas do que o crescimento dos restantes países,
que envolve países em estádios de desenvolvimento muito, muito diferentes. Portanto, devemos comparar com os nossos pares. E, portanto, peço desculpa, mas apenas... Não, nenhum. Eu tinha 2 tópicos que gostaria de abordar, vou começar pelo primeiro, pedindo agora, obviamente. Posso só fazer um ponto breve, claro. Muito rápido, para corroborar aquilo que disse o João Loureiro, só 2 pontos. Primeiro é que na altura do Compete eu vi um mapa da Europa e precisamente o PIB per capita, né? E nós tínhamos todo o país, com a exceção da Grande Lisboa e do Algarve, e aí pelos efeitos de litoralidade, abaixo dos 35% da média europeia. E era preciso chegar à Sicília e à Calábria para encontrar alguma coisa semelhante, né? Portanto, e depois, para além disso, há as desigualdades internas, né? Portanto, quando a gente fala não há uma distribuição equitativa de rendimento interno de maneira nenhuma, né? E depois, claramente, aquilo que disse sobre, nós nos comparamos com os novos entrantes na União Europeia, nós somos muito menos e não convergimos de maneira nenhuma com taxas tão favoráveis como esses países. Há 2 tópicos que gostava de abordar, vou lançar o primeiro e vou-vos dar a palavra apenas aos 2, não vou intervir mais nestes 2 tópicos. Pedia um bocadinho mais agora de poder de síntese, depois desta primeira intervenção mais de fundo. E o primeiro tópico tem a ver com a resposta europeia. Se vocês tivessem que desenhar a resposta europeia, qual seria a prioridade número 1 dessa resposta? Ou seja, haveria várias prioridades, seguramente, mas dentro dessa, o que é que vos parece que seria o mais importante? E depois, obviamente, pensando na nossa posição de Portugal, porque obviamente se estivéssemos a pensar nos sapatos de outros, obviamente a prioridade podia-se alterar. E se calhar começava pelo Rui Vinhas da Silva. Ok, olha, eu penso o seguinte, eu tenho acompanhado esta questão. Se concretizar este fundo de recuperação, vem subjacente um conjunto de condições que eu penso que são importantes. A minha preocupação é o seguinte, é uma preocupação estrutural, tem a ver com a arquitetura da gestão destes fundos em Portugal e a ausência de substrato estratégico para qualquer coisa deste. Eu sou muito direto naquilo que tenho a dizer, mas nós olhamos para as estruturas como o Compete, como o IAPMEI, como a ICEP, como a ANI, tudo isso, o turismo, que são os organismos intermédios e são no fundo, os concretizadores de qualquer intenção estratégica, e aquilo não estou a ser muito sofisticado na terminologia, é mais do mesmo, porque aquilo há uma ausência o poder político passa e há uma tecnoestrutura que prevalece e essa tecnoestrutura não está suficientemente invadida no sentido positivo, gente das empresas, gente das universidades e gente pensante. Isso mata qualquer coisa. Porquê? Porque nós estamos neste momento no 5º quadro comunitário de apoio, portanto 7 anos, começamos em 86, e quer dizer, aquele mapa que eu me referi há bocado é a prova de que nós não conseguimos por exemplo, o último programa foi um programa que só para a competitividade, a dotação foi de 10 mil milhões de euros, né? Portanto, e o que existe ali é um imperativo de uma arquitetura jurídico-legal. Eu vou dizer, eu passei por um programa que era o Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização, e se eu em 2 anos ouvi falar as palavras competitividade e internacionalização 2 vezes, eu duvido muito, né? Há uma arquitetura jurídica, à volta das coisas, há um imperativo legal e não há um conhecimento profundo daquilo que é importante. Aquilo que é importante para mim é o seguinte: o dinheiro europeu tem que ser para melhorar aquilo que são os aspectos que têm a ver com a sofisticação do ambiente de negócios. O que é a sofisticação do ambiente de negócios?
é a nossa capacidade de introduzir nas empresas vantagens competitivas que lhes permitam ser mais perenes no mercado global. Falo do quê? Falo do digital, falo do conhecimento dos mercados, cosmopolitismo, práticas de marketing, tudo isso, todas essas coisas, e também na inovação, a ligação da universidade e indústria, todas essas coisas, quer dizer, o João Loureiro disse bem, no desenvolvimento da economia portuguesa, é um desenvolvimento enviesado, fortemente enviesado para as infraestruturas, mesmo as infraestruturas, e sendo isto uma questão, a questão do crescimento económico, uma questão sistémica, nós precisamos de investimentos na ferrovia, e enfim, portanto, esse dinheiro europeu tem que estar fortemente condicionado a uma ideia de avançar os setores de bem-estar relacionáveis em cadeias de valor que nos permitam ser competitivos no mercado global. Senão, muito bem. Não vamos conseguir. E eu faço a mesma questão para o João Loureiro, se tivesse de definir uma prioridade, olhando para a resposta europeia do nosso ponto de vista nacional, se tivesse de definir uma prioridade, que prioridade é que seria? E muitas prioridades não fazem sentido, se calhar mais do que uma também faz, ou seja, eu acho que, e a própria designação aparentemente que está prevista para este fundo, que é Next Generation EU, não é? Portanto, pelo menos é a designação de trabalho que foi dada pelo Presidente da Comissão Europeia. Eu penso que é inevitável, digamos, esta transformação das economias que tem que ocorrer, ser uma transformação ambientalmente sustentável. Ou seja, aquilo que acontece é que, tipicamente, e eu próprio o fiz ainda há pouco, e os economistas estão muito viciados nisso, que é olhar para, muitas vezes, sintetizar tudo no indicador económico, que é o crescimento económico, ou o PIB per capita, ou o que seja, porque isso, digamos, à falta de melhor indicador sintético, entendemos como sendo uma medida de bem-estar. E a própria teoria económica assenta muito nessa ideia, porque o pilar da economia, digamos, dominante, da teoria económica dominante, é a eficiência económica. Ora bom, aquilo que acontece é que, digamos, é premente, face, digamos, alterações climáticas, face a todas estas novas situações que vêm surgindo, como é o caso desta pandemia, digamos, é tempo e mais que tempo de facto começarmos a olhar para o bem-estar. E o bem-estar não é apenas PIB per capita. Aliás, temos bem presente o caso destas economias que desenvolveram muito rapidamente, nomeadamente na Ásia, o caso da China, da Índia, etc., com elevadas taxas de crescimento, mas têm problemas de bem-estar enormes, nomeadamente associados, digamos, à poluição e outros fenómenos afins. Portanto, a mim parece que, digamos, o investimento e a reestruturação de qualquer economia que queira ser uma economia desenvolvida e, de facto, do século XXI, tem muito, digamos, que estar virada para esta questão da sustentabilidade. E, portanto, para o bem-estar das pessoas, não medido apenas pelo PIB, já sabemos que o PIB distribui rendimento, o rendimento permite adquirir bens e serviços, e a ideia é que a aquisição de bens e serviços dá bem-estar. Isso é verdade, digamos, quando estamos num nível muito básico. A partir de determinado nível queremos algo mais, e hoje bem-estar não pode ser só identificado, digamos, com rendimento, digamos, independentemente da forma como se alcança e das externalidades que existem para se alcançar. E, portanto, eu acho que, de facto, e penso que esses fundos da União Europeia serão muito enquadrados por esta ideia da sustentabilidade ambiental e depois de uma modernização no sentido da digitalização, conforme nós percebemos agora é um elemento central, vai ser um elemento central não só nas economias, na nossa vida particular, no dia-a-dia. Aliás, vê-se, digamos, neste seminário que estamos aqui a ter e o meio como estamos a fazer, e, portanto, desenvolvimentos nessa área e também a sua universalização. Porque aquilo que acontece é que isto tem que ser utilizado. Por exemplo, no caso português, se queremos ser um país de facto desenvolvido, esta digitalização tem que ser algo universal. Mas eu diria, digamos, que seriam talvez os dois aspectos fundamentais, a que eu daria particular importância, e depois, digamos, ao nível micro, com muitas consequências. Foi já referido um tema, que é o tema da ferrovia, que aliás está também, o próprio governo, digamos, planeia investimentos na ferrovia.
Eu acho que, aliás, uma das questões que se vai colocar, que é uma questão extremamente importante, que é, digamos, vindo a haver esses fundos e, portanto, a possibilidade de reforma da economia, modernização da economia, eu acho que aí tem que haver entendimentos, digamos, daqueles que são os partidos que normalmente lideram governos, o PSD é um deles, no sentido, de facto, estamos a falar de algo que é absolutamente estratégico, e sendo estratégico, digamos, é absolutamente fundamental que, de facto, houvesse aqui um entendimento, houvesse uma convergência relativamente àquilo que é necessário fazer em termos estratégicos. No fundo, estamos a falar não do futuro de quem temporariamente é governo, mas estamos a falar do futuro de todos os portugueses. E, portanto, eu penso que estamos a falar de medidas absolutamente estruturais e, portanto, acho que é absolutamente fundamental que haja uma convergência nesse sentido. A qualidade de vida das pessoas, por exemplo, nos meios urbanos, acho que é absolutamente fundamental. Eu, por exemplo, aqui a partir do Porto, eu posso dar um bom exemplo, mas que é um exemplo muito pequenino, infelizmente, que é a alteração, e são pequenos ramais, infelizmente, a rede não foi espalhada, que é o metro de superfície que foi criado aqui no Porto. Isso melhorou muito a qualidade de vida de muitas pessoas, mas está muito, muito, muito longe de ser aquilo que deveria ser. E, portanto, acho que, de facto, e muitas pessoas perceberam isso, que viver na cidade, durante este tempo em que fomos obrigados a viver na cidade sem carros, percebemos que, apesar de, digamos, tudo estar alterado, mas um dos aspectos positivos foi respirava-se melhor na cidade, caminhava-se melhor, etc. E, portanto, nós temos que caminhar, digamos, no sentido de termos cidades para as pessoas. E, portanto, temos que apostar, digamos, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, pensando naturalmente também no PIB, mas conciliando as coisas. Muito bem. Eu lançava uma última questão e depois ainda podemos fazer uma ronda final, se entenderem. Quando nós olhamos para a economia, obviamente sabemos que o nível de incerteza é muito elevado, mesmo agora, há 2 meses atrás, então, era mesmo ainda mais elevado. Mas quando vocês olham para a economia portuguesa, que tipo de recuperação é que vem? Ou seja, se ela vai ser de facto relativamente rápida ou, pelo contrário, vai ser mais longa, e como é que olham para a robustez, quer financeira, quer do ponto de vista de gestão, das empresas portuguesas e em que sentido essa robustez pode permitir às empresas portuguesas ultrapassar esta crise e manterem-se e recuperarem o mercado e o dinamismo que tinham no final do ano passado. E eu se calhar voltava outra vez ao Rui Vinhas da Silva. Eu vou ser muito sintético nessa matéria, só 2 ou 3 aspectos. Se nós olharmos estruturalmente para as empresas portuguesas, no que concerne ao financiamento, há um forte enviesamento para o financiamento através da dívida, né? Portanto, há uma tradição de dívida bancária forte em Portugal, até pela ausência de mercado de capitais sofisticado. Também temos muito pouco em termos de venture capital, não é? Portanto, essas não são opções que estão enraizadas na maneira como as empresas se financiam nos mercados. E isso, o efeito espelho disso é que nós temos que ter instituições financeiras bancárias sólidas, né? E uma das medidas que nós temos, precisamente, é a capacidade de diferenciar também setorialmente o financiamento das empresas. Isso também é importante, porque os setores têm requisitos financeiros diferentes e de instrumentos financeiros diferentes, e isso até agora não tem sido visto. Eu acho que é um dos méritos do nosso programa. Em relação àquilo que será a recuperação da economia portuguesa, enfim, com as projeções de quebra de PIB que vão sendo avançadas, eu não estou muito otimista, particularmente por aquilo que é a composição do PIB português, não é? Portanto, se nós olharmos até para a fórmula que este governo utilizou de estímulo do consumo doméstico, consumo interno, penso que isso seja viável num contexto em que as pessoas estejam desempregadas e com níveis de poupança extremamente baixos. Portanto, isso não pode ser forma. Portanto, a única forma de sair disto é através de investimento estrangeiro, através das exportações de bens transacionáveis, né? E aquilo que são os obstáculos à atração de investimento estrangeiro
e aquilo que são os obstáculos às exportações são questões, são edifícios estruturais, são questões estruturais profundas, quase de mentalidade, que são difíceis de mudar. Só mais um aspecto em relação ao investimento direto estrangeiro. Eu há bocado disse, de facto, nós pensamos sempre na atração de investimento direto estrangeiro como uma função de estabilidade fiscal, é verdade, de atratividade fiscal, é verdade, mas nas sociedades contemporâneas, aquilo que o João há pouco elencou sobre a sustentabilidade e aliás, eu estava a ver aqui no fundo plurianual, 60% das verbas para o QFP, para este quadro de financiamento plurianual, não existiam no anterior, 25% são para aquilo que é o European Green Deal. Portanto, há um conjunto a vivência em sociedade, a maneira como nós existimos em sociedade, as relações económicas, as decisões de consumo, aquilo que faz as pessoas hoje tomar decisões. Eu não sei se há uma adequação entre isso e aquilo que é uma mentalidade de Estado-dependente ainda do português médio. Pouca iniciativa, pouco empreendedorismo, tudo isso. E para sair disto é preciso um maior enfoque naquilo que nós podemos fazer por nós e pelo país e não aquilo que nós podemos esperar do país. Eu não sei se isso está suficientemente intuído pelo português médio, mas a necessidade aguçou a engenho, portanto, logo veremos. Muito bem. E o João, que é um macroeconomista, como é que vê a recuperação e a robustez das empresas portuguesas? Eu acho que tem que ver, digamos, com quando é que termina, digamos, aquilo que é o problema de saúde pública e o medo das pessoas. Ou seja, e eu acho que as pessoas devem continuar a ter cautelas enquanto houver o problema. Não estou a dizer para agora, de um momento para o outro, deixarem de ter cautelas, não é nada disso. Eu acho que, resolvendo-se o problema de saúde pública, digamos, eu diria que se resolver, se encerrasse rapidamente, digamos, agora por um golpe de magia, com o verão, hemisfério norte, etc., isto resolvia-se. Eu acho que aí, em geral, as economias recuperariam rapidamente, no próximo ano recuperariam para os níveis que tínhamos em 2019. Porque, no fundo, esta crise económica é uma crise económica que resulta das empresas serem obrigadas a fechar. Quer dizer, portanto, não é por falta de mercados, não é nada disso, é fecharam porque não podiam funcionar, quer dizer, por causa de uma problema. E, portanto, se elas voltassem, eu acho, digamos, se voltassem, imaginem que em setembro voltava tudo, digamos, era declarado pela Organização Mundial de Saúde que a pandemia terminou, estou muito convencido que no próximo ano tudo voltaria, digamos, àquilo que tínhamos pré-crise, voltaríamos em 2019. É verdade que no caso português, nós temos, pela estrutura da economia portuguesa e pela forma como se desenvolveu, em particular, depois da crise financeira, e, portanto, no fundo, desenvolveu-se, levou o rumo que levou, não foi que ninguém que o desenhou, conforme o Rui Vinhas da Silva há pouco dizia, ou seja, o turismo, isto não foi algo que fosse planeado, quer dizer, aconteceu, e, portanto, no fundo, fomos atrás um pouco daquilo que estava a acontecer, e felizmente aconteceu assim. Mas, de facto, estamos a falar de um setor que, esse sim, pode recuperar com algum desfazamento, mas mesmo aí, digamos, lá está, se essa confiança aparecesse rapidamente, nota-se que há uma vontade de toda a gente voltar a viajar, toda a gente voltar a ir para um sítio distinto, que esteve confinado em casa já há muito tempo, etc. Portanto, trata-se muito dessa questão. Eu acho que esse é um tema absolutamente central. Se isto demorar e se continuarmos um pouco, embora com níveis de contaminação mais reduzidos, contágios mais reduzidos, etc., mas continuarmos um bocadinho e, digamos, com este tipo de notícias, e mais não sei quantos casos, e agora é mais num país que está pior, etc., aí a coisa, evidentemente, digamos, é difícil de dizer, e muito daquelas situações de layoff e até de desemprego serão situações que vão naturalmente perdurar no tempo. E esse aspecto, de facto, eu acho que é o aspecto central. É quanto tempo é que isto vai demorar, e isso determinará se voltamos ou não a um passado relativamente recente. Depois, está associado, aliás, a uma outra questão que colocou, que é a questão do financiamento, digamos, financiamento das empresas. Ora bom,
Quem é que tem, digamos, quem é que não tem problema de financiamento? Quais são as empresas em Portugal que não têm problema de financiamento? As empresas têm mercado, isto é, as empresas que exportam. E é isso que faz com que, inclusivamente, os bancos, nessas poucas empresas, digamos, andem atrás delas e, no fundo, fazem concorrência, porque é crédito de boa qualidade e, portanto, os spreads estão muito esmagados e essas empresas conseguem obter financiamentos muito, muito reduzidos, efetivamente beneficiando das baixas taxas de juros do euro. Agora, isso vê-se, de facto, no sistema bancário. Quer dizer, isso aí não dá para que os bancos, só por si, para que os bancos sejam rentáveis, que remunerem o capital e que possam beneficiar da elevada quantidade de liquidez que o BCE põe ao dispor de todos a baixíssimas taxas de juros. E, portanto, o que é que tem acontecido, por exemplo, na banca em Portugal? Basicamente, o crédito, digamos, há um crédito que é mais seguro, digamos, que tem garantias, que é o crédito hipotecário, que aumentou enormemente em Portugal nos últimos anos e que, aliás, puxou os spreads para níveis muito perigosos na perspectiva do setor bancário. Mas lá está, digamos, é a procura, digamos, da melhor qualidade, e aqui a melhor qualidade é uma garantia, e depois, digamos, temos todas as outras empresas que, no fundo, digamos que algumas delas tinham passado por problemas muito difíceis, que estavam numa fase de recuperação, conforme o Rui dizia, digamos, a economia portuguesa e as empresas portuguesas estão muito endividadas e fundamentalmente junto do setor bancário. E, portanto, algumas delas tinham conseguido sair da crise, com estruturações, etc., e estavam agora a começar a recuperar, leva uma nova machadada. E daí, aliás, ainda recentemente ter-se decidido prolongar as moratórias de crédito, que estavam inicialmente para setembro, digamos, ter sido decidido prolongá-las até março. No fundo, é evitar que daqui não resolva também o problema financeiro para essas empresas, que depois passaria a ser um problema dos bancos. E, portanto, nós, de facto, temos este problema adicional, que é o problema do endividamento dos agentes económicos em Portugal. Sejam famílias, sejam empresas, seja o Estado. Ou seja, está toda a gente endividada. E depois obrigou, inclusivamente, de facto, a haver muita concentração de crédito num setor, digamos, que durante alguns anos, nomeadamente depois da última crise financeira, tinha sido, digamos, considerado um setor perigoso e, portanto, no qual, digamos, não se deveria, os bancos, o sistema bancário não deveria colocar dinheiro, que é tudo aquilo que está ligado à promoção imobiliária, digamos, à hotelaria, genericamente ao imobiliário. E, portanto, digamos, a própria evolução, digamos, do turismo, tudo isso acabou por levar a estas formas de financiamento, que, evidentemente, se isto se prolonga no tempo, podemos vir a ter aí outros problemas, espero que não. E, portanto, isto só para dizer que, de facto, as coisas não estão desligadas. Ou seja, o endividamento dos agentes económicos, todos eles, do Estado, das empresas e das famílias, mas em particular dos dois primeiros, de facto levanta este tipo de problema adicional. Não podemos esquecer que a situação financeira em Portugal, de facto, só é possível, apesar, conforme há pouco dizia, estarmos hoje com um rácio de dívida pública muito superior àquele que tínhamos quando ocorreu a crise de dívida, a crise financeira, genericamente, que não foi só a dívida pública, mas, de facto, hoje, fundamentalmente, nós beneficiamos das baixíssimas taxas de juro, digamos, que o Estado português, o Estado português consegue colocar dívida pública de curto prazo a taxas negativas, quer dizer, o Estado que, entretanto, viu a dívida continuamente a aumentar. Quer dizer, há aqui uma distorção qualquer. E a questão é que estas distorções, de um momento para o outro, por um qualquer motivo, ou porque é um tribunal que decreta que o BCE não pode fazer aquilo, mas de um momento para o outro, isto, de facto, pode se tornar algo perigoso. Isso remete para um outro aspecto que está, de facto, neste programa do PSD, que é a questão da importância, digamos, da capacidade de atrair investimento estrangeiro. Mas o investimento estrangeiro, que sejamos também bem claros, não é um investimento estrangeiro que entrou em Portugal na sequência da crise financeira. Ou seja, não é um investimento direto estrangeiro, que no fundo falamos de investimento direto estrangeiro quando se trata de ativos que, entretanto, passaram a ser controlados por não residentes. Eu não gostaria de ter esse tipo de investimento direto estrangeiro, ou seja, compra de ativos que já existiam e, portanto, meramente uma transferência de propriedade. Aquilo que eu gostaria de ter é investimento direto estrangeiro que produza novos postos de trabalho e que naturalmente se localiza em Portugal e que será uma fonte de exportação para todo o mundo. E, portanto, daí esse aspecto é um aspecto absolutamente central. Porquê? Porque internamente, de facto, nós não temos capacidade para financiar novo investimento. E mesmo para estruturar a economia, estamos muito dependentes destes fundos que eventualmente a União Europeia venha a pôr ao nosso dispor. Portanto, é absolutamente essencial, se queremos ter uma economia moderna, desenvolvida, queremos criar postos de trabalho, é absolutamente fundamental termos capacidade de atrair
investimento que dê origem a novos postos de trabalho. Depois, evidentemente, acho que vai ser aqui decisivo, digamos, esses fundos que eventualmente a União Europeia porá ao nosso dispor, mas volto a dizer, é absolutamente fundamental, mais do que os fundos, não é pensar no efeito imediato que eles possam ter, é pensar naturalmente no efeito imediato, mas também no efeito a prazo, porque a economia portuguesa não é para terminar no horizonte temporal em que eles são gastos. A ideia é gastar-se, mas com um horizonte temporal de décadas. Muito bem, muito obrigado. Não sei se o Rui Vinhas da Silva... Só dizer só mais uma coisa para complementar o que o João estava a dizer, que eu, na altura, quando isto começou, estou a referir à Covid, eu também tinha esta ideia de hiato, uma espécie de um hiato, quer dizer, que se nós garantíssemos suficiente liquidez às empresas para elas para elas se aguentarem, com a eliminação do problema, retomava-se, eu nem diria que seria uma retoma em V, retomava-se a atividade normal, não é? Mas há aqui qualquer coisa que tem a ver com o tecido empresarial português e com a estrutura de propriedade ser muito fragmentada e temos 98% de empresas são pequenas e médias empresas e quando vistas comparativamente com aquilo que é uma pequena e média empresa na Alemanha, né? Portanto, também há esta questão de dimensão relativa, que é importante. Isto são empresas que não aguentam muito tempo, né? sem almofadas financeiras, sem atividade. Né? E, portanto, e depois há outra questão que o João Loureiro colocou muito bem, da vacina, né? Portanto, ou da resolução do problema, porque de facto há qualquer coisa, isto agora tem a ver com a economia, mas também há qualquer coisa que está a acontecer que eu não estou a perceber, porque nós passamos de um estado quase policial, de um estado de confinamento, para um completo desconfinamento, quando não há nada estrutural a ter mudado. Não há uma vacina, não há nada. Passámos de uma situação em que não tínhamos de estar isolados em casa, para uma situação em que há manifestações, há protestos com milhares de pessoas, né? Sem haver por trás qualquer mudança estrutural, não foi descoberto nada ao nível da resolução do problema, né? E, portanto, estas coisas nós vivemos, de facto, num mundo de paradoxos e de ambiguidades, e, portanto, quer dizer, eu acho que aquilo que estava subjacente à pandemia há 2 meses atrás, que é o contágio e a proximidade física das pessoas, continua, né? E de repente nós alteramos os nossos comportamentos completamente, né? Portanto, portanto, vivemos tempos de grande imprevisibilidade, isso é certo. Muito bem, muito obrigado. Sim, claro. Só acrescentar aqui um aspecto. Pronto, isto pensando aqui em algumas, não é que tenha pensado, mas a propósito, estava-me aqui a lembrar agora, a propósito da medida que puseram, que é o crédito fiscal no caso do investimento. Uhum. O meu entendimento, evidentemente que a capacidade e, realmente, digamos, a necessidade que nós temos de atrair investimento de qualidade, evidentemente que são muitos fatores que contribuem para isso. Eu entendo que, apesar de tudo, o aspecto fiscal tem relevância e tem relevância em várias vertentes. Um dos aspectos que eu acho que é muito importante, e de novo se põe aqui uma questão, digamos, de convergência entre aqueles que são os partidos que tipicamente lideram os governos em Portugal, que é a necessidade, tem-se falado muito disso, mas eu acho que é mesmo muito importante, com pessoas com quem vem falando e que decidem investimentos, etc., que é a questão da estabilidade do sistema fiscal. É evidente que é importante as taxas, mas é muito importante a estabilidade do sistema fiscal. E uma coisa que sempre me fez muita impressão, já há vários anos me faz muita impressão, é em Portugal. Todos os anos, quando a elaboração do orçamento, algo que em muitos países não tem qualquer importância, não tem qualquer visibilidade pública, digamos, passa completamente despercebido. Porque aquilo que de facto é relevante é um programa do governo, é o programa do governo para atuar durante os 3 ou 4 anos, ou 5 anos que seja de mandato. Depois o orçamento é uma mera reflexo financeiro, digamos, de um conjunto de medidas que estão programadas. E, infelizmente, todos os anos nós alteramos aspectos da fiscalidade em Portugal através do orçamento. E a lógica é sempre a mesma.
vamos ajustar a despesa, temos que ir buscar receita. Isto quer dizer, não pode ser. Quer dizer, não pode ser. O país tem que ter estabilidade fiscal. O país tem que ter estabilidade fiscal. E depois tem que, de facto, ter um conjunto de medidas estruturais, nomeadamente numa fase de transição, mas quando falo de fase de transição, é uma fase de transição de muitos anos, que é, de facto, nós se queremos investimento, e se temos um problema de poupança, eu, por exemplo, não percebo porque é que as empresas, mesmo relativamente aos impostos que retêm, aos lucros que retêm, e, portanto, no fundo é a poupança que fazem, porque é que esses, e, portanto, inevitavelmente não fazem poupança para ir pôr no banco com uma taxa de juros de 0%. Obviamente, é suposto ser algo que fazem com o objetivo, digamos, de investir e de alargar a capacidade instalada. Eu não percebo porque é que esse lucro, que no fundo é poupança, é igualmente taxado, eu diria, penalizado, quanto é aquele que é distribuído sob forma de dividendos. Quer dizer, sendo nós um país com problema de poupança, eu nunca percebi isto. Porque é que se dá o mesmo tratamento, digamos, aos lucros de uma empresa, que se dá, independentemente de eles serem ou não distribuídos. E, portanto, eu acho que, quer dizer, isto ligando à questão, à medida do crédito fiscal, eu acho que isto é algo que tem que ser depois, e aqui penso muito, quando estava a pensar neste caso, estava a pensar em empresas até de maior dimensão. Depois há uma coisa que me faz, de facto, muita confusão. Para um país, de facto, que precisa de emprego, precisa de gerar emprego, ainda que seja com micro e pequenas empresas, eu acho que devia ser muito mais simples o sistema. Quer dizer, eu acho que o sistema de IRC para micro e pequenas empresas não faz sentido. Quer dizer, é uma taxa de atividade. Vamos simplificar. Nasceu, não funcionou, morreu, paciência. Mas, quer dizer, uma taxa de atividade. Quer dizer, pronto, o que é que nós queremos? Queremos emprego. Quer dizer, se gerar emprego, os impostos vão para o Estado. Seja sob a forma de IRS, seja posteriormente sob a forma de IVA e outros impostos sobre a despesa, ele vai lá parar. E, portanto, eu acho que a preocupação deve ser gerar emprego. E quem gera emprego são as empresas. Muito bem. Queria agradecer, queria dizer que, como disse no início, nós vamos ter mais um conjunto de conferências do SEN até dia 13 de julho. Nós apresentámos o Programa de Recuperação Económica na quarta-feira passada. Convido todas as pessoas a lerem esse programa, a enviarem para o SEN, para o mail sen@psd.pt, todas as sugestões, contributos, comentários que tenham sobre esse programa que apresentámos quarta-feira passada. Estamos já a trabalhar no programa estratégico para setembro, que, volto a repetir, será o nosso programa eleitoral ajustado às novas condicionantes e àquilo que vier a ser a resposta europeia, e, portanto, provavelmente em setembro iremos apresentar o nosso programa estratégico, mas convido também todos a continuarem a enviar sugestões, comentários, propostas. Nós, para o Programa de Recuperação Económica, além das 20 e tal pessoas que vêm elencadas no documento e que colaboraram setorialmente ou globalmente no documento, cada uma dessas pessoas falou com muita gente, falámos seguramente todos com mais de uma centena de pessoas e recebemos centenas de e-mails no e-mail do OCN com sugestões, com contributos, com propostas, com medidas e queremos continuar esse esforço e, portanto, todos os comentários, todas as sugestões, todas as propostas, todas as recomendações são muito bem-vindas, todas são analisadas, umas são incluídas, outras não, isso faz parte da natureza das coisas, mas queremos continuar este trabalho de abertura do partido à sociedade civil e aqui estão duas pessoas do SEN que até maio de 2018, quando o SEN foi criado, não tinham nenhuma ligação especial ao PSD. O professor João Loureiro ainda não faz parte do SEN, mas em breve tenho a certeza que também o iremos acolher e, portanto, queremos continuar neste duplo trabalho. Por um lado, abrir o partido à sociedade civil, por outro lado, continuar a mostrar que existe uma alternativa credível, com propostas, com um rumo estratégico para Portugal, para que os portugueses possam depois, a cada momento, decidir. Creio que isso ficou claro no nosso programa eleitoral há um ano atrás, creio que voltou a ficar claro neste programa de recuperação económica, quando comparamos com o documento que o Governo apresentou logo no dia a seguir, e penso que continuará a ficar claro
quando nós apresentarmos o nosso programa estratégico e o Governo apresentar o programa que encomendou ao engenheiro António Costa Silva. E, portanto, é essa diferenciação, é essa credibilização, é essa mensagem ao país que queremos passar. Nós temos propostas, nós temos um rumo e estamos abertos para discutir as nossas propostas e as nossas ideias. Mais uma vez, muito obrigado, muito boa noite.